Boa noite a todos aí. Prazerzaço ter você aqui comigo hoje. Eu estava explicando Legal. o que seria esse nosso projeto Atalho, que a gente está trazendo aí para somar para a carreira de todo mundo, onde a gente vai tentar trazer o máximo o conteúdo teórico para a prática, que é hoje o que acho que nos falta e a gente está tentando acrescentar aí ao mercado. Então a gente vai fazer isso e sempre com esses dois pilares, que seria a capacidade técnica e as habilidades pessoais. Tá? E aí hoje, cara, primeiro queria que você. Primeiro queria agradecer a todo mundo por estar aqui na live, por estar É verdade. compartilhando um pouquinho desse tempo precioso de cada um aí conosco. E aí, cara, eu queria que você se apresentasse, você dissesse quem é o Maurício, por que você gosta tanto desse tema, o que esse tema hoje traz de diferencial para a nossa carreira, para a nossa profissão, para todo mundo aí no mercado. Bacana, Renan. Boa noite a todo mundo. Uma honra, um prazer estar aqui participando dessa live, participando do projeto do Atalho, que é um projeto de entrega total, onde os profissionais estão se debruçando para poder entregar o melhor conteúdo associado às suas experiências, que são muito valiosas. E assim, né, não é o Maurício, é o Maurício Garcia, como é o Renan Massaferri também, né, como é a Edma Alves, como é o José Henrique Garcia, como é a Rafa Brandão. É muito importante que a gente tenha sobrenome. Então, a minha história, cara, resumindo aqui, formado há 25 anos, né? Eu tenho 47, quase 48 anos, vou completar agora em junho 48 anos, muito bem vividos. E a minha história na educação física sempre foi uma história voltada para esse tema de sempre enxergar oportunidades, sempre buscar transformar oportunidades, né, situações em oportunidades. E desde sempre foi assim. Então eu fui um professor, atuei muito na área de musculação, no salão de musculação e na avaliação física. No salão de musculação já demonstrava características e virtudes que, que direcionavam para esse lado da, da, das soft skills, e aí vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso, que fazem, que compõem muito bem, né, que são importantes na composição do empreendedor, de fato, né? Então, isso já veio me acompanhando há bastante tempo. E aí, é, as coisas não surgem de nada, né? Você tem que estar preparado para as situações. E eu sempre busquei me preparar, sempre busquei me relacionar muito bem. E o network é uma ferramenta muito importante também quando a gente pensa em empreender. E as oportunidades foram aparecendo na medida que eu me preparava. Né? Tem uma frase muito importante, é muito importante, pessoal, Renan, ter papel e caneta, porque a gente vai gerar Com insights, vai certeza. entregar alguns hacks, né? Algumas e aplicações práticas, principalmente aplicações práticas. Então, Sim, sim. a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. E eu sempre busquei muito isso na linha de atuação que eu trabalhava. E aí apareceu a oportunidade, de fato, de ir para Portugal. Né? Professor da Bodytech, primeiro time da Bodytech. Né? Tenho muita gratidão por grandes nomes da educação física, que eu acho que muitos aqui que estão aqui conhecem, de repente alguns estão aqui, e que me fizeram, me incentivaram. É muito importante que você tenha pessoas certas ao seu lado. Tá? No empreendedorismo, é muito importante que você tenha pessoas certas e pessoas que te jogam para cima, te colocam para cima. E Sim. aí eu tive a oportunidade, de fato, de ir para Portugal, onde eu desenvolvia um trabalho de gestão. Não participei dos processos decisórios, então não fiz parte da concepção da academia, no caso do ginásio, mas fui direto abraçar uma oportunidade, um desafio de coordenação, de gestão no local que eu não conhecia, com profissionais que eu não conhecia. Então isso para mim já foi muito desafiador. Né? Então fiquei lá 3 anos, quando voltei de férias, e aí, por um trabalho que foi feito há bastante tempo atrás também, na cidade de Teresópolis,
enxergamos a oportunidade, enxerguei a oportunidade de desenvolver uma academia lá. E aí começou a história, de fato, na veia de empreendedorismo. E como empreender, né? Como você começar a empreender? Primeiro, que eu acho que as pessoas podem estar sempre atentas, é não somente enxergar uma oportunidade, e sim transformar uma situação em oportunidade. Então, agora, por exemplo, a gente vive uma crise, né? Então, transformar a crise em oportunidade. Exatamente. Qual foi a ótica, qual foi a visão que eu tive na época? Um trabalho bem feito, um conteúdo entregue de consistência, um conteúdo antigo, há um tempo atrás, entregue com muita consistência. Isso deixou um legado. Quando eu voltei para a cidade, esse legado foi o meu combustível para eu começar a buscar um local, a entender e a buscar um local para desenvolver e montar uma academia. No meu caso, conceber uma academia do modelo tradicional, certo? Isso em 2002. Né? Mas conta mais um pouquinho da tua trajetória, porque não só empreender na tua vida foi no ramo do fitness. Você girou aí, pelo que a gente lhe conhece. Resume aí em 2 minutinhos aí essa tua maratona em torno dos outros segmentos que também foram no ramo do empreendedorismo. E depois da segmento aí que eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te botar numa pegadinha aí. Cara, então, eu tive a oportunidade de ser representante comercial, eu tive uma representação comercial aqui de uma trade de importação, então eu fui estudar mercado internacional, importação, exportação, o que era importante saber para eu poder estar de frente com o meu cliente, para poder fazer a venda do meu produto. Então, um professor de educação física que trouxe mármore da China. Então, eu fui para a China. E é legal, bacana dizer uma coisa, Renato, não falei. A academia tem 18 anos, né, a New Limit em Teresópolis. A Profit tem 8 anos, 7 anos. Então, é uma estrada muito valiosa, uma estrada muito encantadora, contagiante. Nós não somos nada, nós estamos. Isso é muito importante as pessoas entenderem também a diferença entre ser e estar. Ser é arrogância. Ser passa arrogância, passa prepotência. Estar é a consciência de que você desenvolve um bom trabalho e isso é obviamente reconhecido pelo resultado que você obtém, certo? Então a academia, ela está como a melhor academia da cidade há 18 anos. Inclusive, e aí a gente pode tocar nesse assunto, né? É importante tocar nesse assunto sobre excelência em atendimento, né? A excelência ela não é ela tem que ser um hábito, ela tem que ser um hábito cultivado diariamente, né? Mas aí o que eu estava falando? E aí a academia ela está há 18 anos premiada como a melhor academia da cidade. E num determinado ano, a gente foi eleito top of mind, ou seja, em atendimento, em serviço, em excelência de prestação de serviço, de todos os segmentos da cidade, de todos, a academia foi a primeira a ser lembrada quando foi feita a pesquisa de opinião pública. Né? Então, muito bacana. Muito bacana. Qual é a referência de prestação de serviço? Qual é a referência de empresa de qualidade na cidade? E aí, diante de todas as outras, a New Limit, no caso, foi eleita a Top of Mind. Então, a gente ganhou o prêmio de melhor academia e o prêmio Top of Mind da pesquisa. O que nos deixou, obviamente, muito felizes. Que bom. Me dá, então, aí, cara, quem te conhece pessoalmente sabe que você é um otimista, você é um cara que está sempre vislumbrando um futuro gracioso, mesmo numa pandemia, aquele cara que nunca está para baixo, e a gente vê isso florescer no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas empresas, na Rio Sport Home, lá, com relação à alocação de imóveis, etc. Bom, essa é a minha empresa atual também, mobiliária. Exatamente. Então, assim, são vários braços e um case de sucesso absurdo.
Mas me dá aí, Maurício, 5 dicas, cara, que as pessoas poderiam aplicar amanhã, que elas conseguiriam ter sucesso independente da sua área, independente do seu mercado. A gente hoje está falando mais para profissional de educação física, mas de repente a gente tenha outro público aí que também está nos acessando. Então, o que que essas pessoas precisariam? Dicas práticas, para que amanhã ela já está aqui, ó, escrevendo, já está com o seu negócio desenhado ou desenhando, para tentar otimizar os seus resultados, otimizar aí o seu sucesso, dependendo do que for para cada um. Me dá aí 5 dicas práticas que a gente consiga colocar amanhã aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu posso dar 5 dicas e em cima delas a gente vai Isso aí. desenvolvendo de forma resumida. Né? Primeira Isso aí. coisa é saber, amar o que faz e saber o que faz. Né? Então, amar o Exatamente. que faz e amar para quem faz. A paixão pelo que você faz, ela é um nutriente crucial quando você fala em empreendedorismo. Não adianta Exato. somente gostar do que você faz também. Você tem que gostar do que você faz e gostar de para quem você faz. É a Porque questão do hoje propósito, né? também está alinhado com o propósito. Né? Agora, hoje é muito importante que as pessoas entendam que as empresas elas não devem ser mais executivas, elas não têm que ser mais cartesianas, elas precisam ser mais emocionais e mais relacionais. Então, essas habilidades, né, a empresa possuindo a característica emocional e possuindo a característica relacional, isso ajuda muito no primeiro passo para você empreender. Outra coisa que é importantíssima é dedicação, transpiração, determinação, ou seja, trabalho duro e árduo para que você realmente consiga imprimir um ritmo que vai fazer com que a sua empresa cresça de forma sustentada, de forma não pode ser hoje faço muito, hoje faço pouco. Não. É uma luta diária, é um desafio diário. Eu costumo também dizer que empreender é você estar disposto a encarar desafios diários. Você não Exatamente. tem a mesma rotina. Você não tem a mesma rotina. Né? E voltando à questão relacional, no nosso segmento fitness, então, é muito mais importante, ou mais ele tem maior relevância, por conta de uma observação importante que é você se relaciona com as pessoas todos os dias. Ou seja, as pessoas que pagam o seu serviço ou pagam a sua entrega, você convive com ela praticamente todos os dias. É o caso do personal training, é o caso de um estudo de personal, é o caso da academia. A pessoa vem e volta no outro dia, vem e volta no outro dia. Quantos por cento você conhece essa pessoa? Muito pouco. Então é muito importante que você realmente se capacite em relação às soft skills, né? As competências comportamentais. Tá? E Exato. risco, cara. Risco também é uma coisa que a gente tem que aceitar. Tá? É importantíssimo que você se prepare e aprenda a correr riscos. Porque só não corre risco quem está morto. De uma certa forma, só não corre risco quem está morto. Né? Então, se você está vivo, você tem que aprender a correr risco. E risco vai fazer parte da sua jornada. Né? É importante você ter um destino, mas é importante você aproveitar a jornada até esse destino. E essa jornada que você Exatamente. aproveita diariamente, ela é composta de riscos. Tá? Uma outra dica importante é construir a sua persona. É muito importante também que a gente consiga construir a persona. O que significa isso? É você determinar qual o público-alvo que você vai trabalhar. Qual é o público que você Exatamente. vai trabalhar? Você quer nichar? Você quer super nichar? Você quer trabalhar com um público mais feminino? Você quer trabalhar com um público mais, mais idoso? Né? Hoje, com a oportunidade que nós temos aí, diante do momento que a gente vive, a faixa etária considerada grupo de risco, por exemplo, é uma excelente fatia de mercado. É uma excelente fatia para se olhar e para se transformar em oportunidade. É muito importante, Renan, que as pessoas consigam incutir no DNA a palavra transformar. Porque você olha para uma situação, mas se você não fizer nada por aquela situação, se você
não imprimir nenhum ritmo naquela situação, ela vai continuar estática ali. Então é importante transformar. Então, construir a persona é fundamental. Existem aplicativos, existem sites que é, alô? Travou aqui rapidinho, desculpa. Você ouviu até onde? Cara, eu vi até você falar da persona, e aí eu iria até fazer um comentário sobre a persona. Escuto muito isso, que quando a gente quer ser especialista em tudo, a gente não consegue ser especialista em nada, né? Então, às vezes, a gente vai ter que nichar isso, fazer com que a gente identifique bem o nosso público para que a gente consiga atendê-lo da melhor maneira possível e não ficar tentando agradar a todos os mercados e às vezes a gente não vai fazer nada bem para ninguém. Olha só. Identificar a persona e nichar o seu negócio é fundamental para o start, tá? Para iniciar o negócio. Isso não significa que você não possa diversificar os negócios. Exato. Tá? Isso aí, num outro estágio, né, mais adiante, você pode sim pensar em diversificar o negócio. Tem a velha máxima de que todos os ovos na mesma cesta, né, acaba não sendo tão seguro. Mas, enfim, isso é outra situação. Mas, então, construir a persona é fundamental. E aí, quando você constrói a persona, você começa a criar uma identidade com a sua marca, com o que você está criando. Você começa a enxergar melhor o seu público. E isso vai facilitar um processo de comunicação do seu público. Se você não tem a persona, você não tem como se comunicar com o seu público. Se comunicar com o seu público vai ser fundamental para você conseguir êxito nas conversões, êxito nas ações de marketing que você for fazer. Então, é muito importante que a construção dessa persona ela seja realmente, de fato, no papel. Que você enxergue a sua persona, que você desenhe, que você dê um nome para ela, enfim, para você poder identificar seu público-alvo. E aí escolhe nichar ou super nichar. Né? Hoje em dia existem super nichos bem interessantes e no nosso segmento agora, né, com essa necessidade eminente, né, da prática, isso aí torna muito mais viável empreender agora. Tá? O cenário é muito mais viável para empreender agora, já vinha sendo com a tecnologia de informação, com toda a revolução, né, a quarta revolução industrial, quarta revolução digital, e que você agora tem mais essa facilidade por conta do momento. Tá? E uma outra situação também é fazer uma análise SWOT. É muito importante que você faça uma análise SWOT. Né? Análise SWOT, traduzindo, forças e oportunidades, né? Fraquezas e ameaças. É importante criar esse quadrante, Renan, para você, de fato, identificar o terreno que você vai pisar. Qual terreno você está pisando? Você tem uma sociedade? É você sozinho? Né? Forças são características internas, ou seja, dentro da empresa que você está concebendo, dentro da tua matriz, é importante que você enxergue forças. Né? É uma sociedade muito grande, é uma sociedade só com 2 sócios. Então, isso tudo vai ter um peso na tua força interna. Né? Como é que é o teu time? Como é que é a tua equipe? Ela é qualificada? Ela não é qualificada? A sua saúde financeira está boa? Você está estruturado para poder fazer o negócio? Hoje em dia, é bom deixar bem claro que a necessidade de investimento hoje se tornou muito menor. Tá? Então, hoje, com menos recursos, você consegue empreender. Há um tempo atrás, isso não era tão claro assim, tão nítido como é hoje. Perdão. Né? Oportunidades são dentro do ambiente externo. Né? Qual o seu ponto? Qual o ponto que você vai escolher? Como é que é o seu público? O seu cliente ele está oscilando? O seu cliente mudou, não é mais aquele? Então, é muito importante que você enxergue o ambiente externo. Uma fraqueza, ela também é o oposto da força. São as desvantagens internas que o seu estabelecimento possui. Então, a sua equipe não é tão forte, você não está capitalizado, você não tem capital de giro para você poder
preservar o seu negócio, manter o seu negócio. Estou sendo rápido porque o nosso tempo é curto, né? Mas Sim, qualquer sim, coisa vai, manda ver. Fica você me tranquilo, a interrompe. gente tem tempo aí Você me, e você me a gente interrompe. vai. É, você me interrompe. Então, assim, como é que estão as suas instalações? Suas instalações são boas? O equipamento que você comprou é um equipamento que tem uma boa durabilidade ou você vai ter que reinvestir logo? Exatamente. Né? E as ameaças. Muitos concorrentes, é muito distante, tem estacionamento, não tem estacionamento, né? Perdão, faz estacionamento na localidade. Então, esse quadrante é muito importante. Existe também, Renan, uma análise SWOT cruzada. Ela é um pouco mais complexa, onde você busca unir os 4 quadrantes, colocar os 4 quadrantes e cruzar, né, as 4 informações. Uhum. Mas, de qualquer forma, isso já é um assunto um pouco mais elaborado. Uma outra situação também, Renan, que é muito importante na questão do empreendedorismo, é a seleção do seu time. Né? Então, a seleção do seu time, ou a pessoa que você vai escolher, ela é fundamental. E aí eu busco uma palavra hoje que é muito importante, chama-se interdependência. É muito Uhum. importante que a gente entenda que a gente precisa ser interdependente, que um precisa do outro e que as ações elas devem ser colaborativas e não Uhum. isoladas. Tá? Se eu fosse criar um organograma anterior, né, comum, tradicional, eu colocaria um organograma lá, né? CEO, CFO de finanças, CFO de... Enfim, divido lá o organograma, mas com aquele fluxograma tradicional. Em cima, embaixo, 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 Uhum. abaixo, abaixo. Se a gente for pensar hoje, a gente tem que pensar numa empresa muito mais ativa, muito mais participativa. Daí eu faria um organograma como se fosse um círculo, onde todo mundo colabora com todo mundo. Né? O Exato. importante ali é que os talentos sejam manifestados em prol do coletivo e não os talentos individuais serem enaltecidos, né, de forma sozinha, isolada, para Exato. um ou para outro. E Né? quando a Então gente é for muito falar importante. dessa análise SWOT, desse relacionamento, trazendo isso para o personal, como é que a gente poderia fazer uma análise mais clara disso, dos pontos positivos e pontos negativos com relação ao personal trainer, com relação a... Vamos voltar para o mercado do personal. E aí eu queria que você desse dicas de como a gente poderia fazer isso nesse mercado. Bom, Renan, o personal ele é uma empresa. Né? Exatamente. Se é um MEI, não importa. Se ele é PF, não importa. O nosso nome ele é Esse é empresa, né? O Renan exatamente. Massaferri hoje ele representa uma empresa e ele tem SA. um peso muito SA. grande. E às vezes as É pessoas isso aí, não SA. acabam não tendo essa concepção disso e tudo que a gente está falando às vezes elas não conseguem associar tão bem porque elas acham que o nosso serviço, como ele é tão informal, ele não passa por essa classificação de risco, tudo isso que a gente tem falado tanto dentro do atalho, que eu acho que é tão importante. Bom, se a gente for pensar no personal, a gente vai pensar em, por exemplo, desafio. Exato. Ele tá enquadrado? Desafio. Tem que ser desafio. Vai encarar vários desafios. Ele vai se deslocar para um lado, se deslocar para o outro. Ele tem que ter uma base onde ele possa, por exemplo, proporcionar uma aula digital, uma aula online. Ele precisa ter facilidade de deslocamento. Então, ele vai encarar desafios. O profissional vai correr risco? Vai correr risco. Né? Ele Exatamente. vai correr risco todos os dias. Vai correr risco de perder aluno para um outro profissional. Ele vai correr risco se ele não gerenciar bem o tempo dele. Ele vai perder aluno se ele atrasar. A questão do personal ali, hoje é importante saber o seguinte. Qual a proposta, o que ele quer desenvolver? Ele quer um estúdio de personal, onde envolve essas características que eu mencionei aqui, ou ele envolve a aula particular, como, por exemplo, você faz no dia a dia, online com o seu aluno.
A análise SWOT ela serve da mesma forma. Existe a análise SWOT Exatamente. pessoal, É né? Quais são porque as oportunidades? Fala. É porque normalmente a gente tem como praxe falar que o personal é uma profissão instável, que é uma profissão que a gente muitos condenam, né? Querem sair, querem entrar, e a gente vê que quanto mais organizado for essa minha empresa, Renan Massaferri, com relação a tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, a gente diminui os riscos, né? Entender quais são as dores do cliente, entender qual é o ponto positivo ou negativo de atender aquele público, e tudo que a gente pode agregar à nossa marca, eu acho que faz com que a gente diminua essa instabilidade e que se consolide essa marca, contando com esses aspectos negativos que a gente sabe que existe, mas valorizando outros aspectos e criando estratégias para passar por cima, né? Porque um aspecto negativo hoje é a crise, a gente está dentro de casa e a gente está tendo que se reinventar, porque não dá para ficar esperando a crise passar para que a gente deslanche ou volte a trabalhar, né? Então a gente tem que fazer essa análise toda que você está dizendo e desenvolver alguma coisa em cima disso, né? Renan, existe, assim, de uma forma geral, você começou falando sobre isso aí, falou assim, você falou que o cara reclama, o cara está dizendo que está difícil. Não, a maior ferramenta do empreendedor é a execução. Tá? Ele tem que Exatamente. executar. Então, ficar pensando o que vai fazer, ele tem que executar. O feito é melhor que o perfeito, falamos isso sempre que a gente tem oportunidade. Então, ele tem que executar. Tá? Investimento em acessórios novos, investimento em acessórios adequados, principalmente para o público-alvo que ele quer, é importante ter. Um ambiente favorável, um cenário favorável para que ele consiga fazer os deslocamentos necessários, né, e para que ele consiga ter a atenção do cliente dele, é muito importante ter. Tocando nas soft skills, né, que é comunicação, né, liderança, ética, tudo isso ele tem que estar aplicando também no dia a dia dele. Persona, entender quem é a persona dele, qual é o público-alvo que ele está atuando, o relacionamento dele com o personal. Ele faz o follow-up da aula, ele pergunta como é que ele ficou no dia seguinte, ele Exatamente. manda mensagem, se o cachorro dele está doente lá, a cadelinha dele do personal, cadela, não é parente não, cadela, está doente, ele perguntou se a cadela está melhor. Tudo isso vai criando cada vez mais uma coisa chamada rapport. E criar rapport hoje é fundamental, porque você vai otimizando as conexões. Você melhora a sua conexão, né, com o seu cliente. E esse rapport, ele fortalece muito esse relacionamento. Então, cara, ter a planilha dele lá de clientes, ou, enfim, a ferramenta que no caso ele utiliza, para exatamente poder fazer todo esse follow-up, todo esse acompanhamento do cliente e entender, né, para ele poder ter vida longa com esse cliente. Né? Então, ele poder fazer um prognóstico, ele poder se programar. É importante, uma outra aplicação prática também bacana, que eu acho que vale muito a pena falar, é que ele criar planos de aulas. Então, por exemplo, se você me fizer um plano semestral, o valor é esse. Se você fizer um plano trimestral, o valor é esse, que é o mesmo mote que é aplicado na academia e que é aplicado nos estúdios. Exatamente. Por quê? Porque aí você tem o quê? Uma estabilidade no teu cenário. Você sabe que você está podendo contar com aquilo ali. E uma coisa muito importante que eu nunca falei, aliás, falei, mas aprendi e fez sentido para mim, é que é o seguinte, eu nunca falo para um cliente, falo assim, ó, não, vem treinar comigo sem compromisso. Porque você não está querendo isso. Você quer, na verdade, o compromisso dele. Então, quando você é verdadeiro, você passa a verdade, você é genuíno naquilo que você realmente faz, você não pode dizer que é sem compromisso. Então, eu faço uma mudança de conceito e aí eu falo o seguinte, vem treinar comigo para você ver o compromisso que eu vou ter com você. Você inverte, você gera valor, né? Muda completamente a percepção dele. E aí você tocou num ponto.
E aí ele passa a perceber valor no que você está começando a fazer, ou valor no trabalho que você desenvolve. Né? Então, Marucião, vamos recapitular isso só para ver se a galera anotou ou não, que a gente está falando aqui. A gente tem um tempo curtinho. Me dá aí um resumão, tá? Eu quero os 5 pontos que você falou. Você falou o primeiro foi o quê? A primeira dica? Falei sobre empreender. Quais são as características? Primeira foi disciplina. Você falou sobre análise SWOT, sobre a persona. Vamos lá, manda aí. Posso classificar? Falei sobre empreender e as características do empreendedor. Exatamente. Seria amor pelo que faz e amor por quem faz. Não adianta só amor por que faz. A gente, ainda bem que foi classificado e reconhecido, a palavra melhor, a educação física como área da saúde. Mas a gente não pode esquecer do lado humano, da ciência humana, das ciências de humanas, porque é totalmente humano. Então, amar o que faz e amar para quem faz. Segunda, está acabando o tempo. Bom. Trabalho duro, trabalho árduo, né? Transpiração, se dedicar, determinação. Perfeito. Ir para campo é muito importante. Perfeito. Renan, eu conheço 14 países. 14 países que eu conheço, eu visitei academia em todos porque eu queria ver o que era novo. Então, viajem, saiam, busquem esse tipo de conhecimento e de pesquisa de mercado. Terceiro, risco. Isso. Tem que correr risco. A gente analisou isso. Falei sobre persona e falei sobre análise SWOT. Perfeito. Incluindo formação de time, porque é muito importante você formar time. Perfeito, cara. Tentando ser o mais prático possível e dando exemplos de coisas que eu vivenciei e vivencio. Tem grande parte do meu time aí, o pessoal de Teresópolis está prestigiando. É bom falar também, Renan, essa questão da viagem, porque a gente tem bastante gente aqui, cara, de fora do Rio de Janeiro. E isso é muito bacana, né? Ter pessoas de fora do Rio na nossa live. Então, essas pessoas elas devem sair das suas cidades e buscarem outros mercados, visitarem outras academias, outros ambientes, para poder pegar ideias, aprimorar ideias. Isso é fundamental. Com certeza, a gente não pode ficar parado aqui esperando as coisas acontecerem. A gente tem que se mover. O mundo é muito dinâmico. E como já diz o Harari, entre outros autores, as coisas em 5 anos, em 1 ano, em meses. A gente está passando por essa pandemia que em 3 meses acho que modificou totalmente o mercado de uma maneira que a gente não sabe se vai ter volta, mas vai deixar um legado bem grande. Cara, eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a você, Maurício. Você é um cara sensacional, cara, é uma energia que emana que eu sou suspeito para falar. No grupo do Atalho, a gente brinca que nós somos muito parecidos nesse aspecto, eu acho que isso é bem visível. Tá? Queria agradecer mesmo, queria convidar todo mundo, tá? A gente está disponibilizando conteúdo no direct, tá? Todo dia, às 10 horas, a gente disponibiliza um conteúdo a respeito da live que vai acontecer à noite, tá? Então, um dos benefícios de estar no nosso grupo Telegram é esse. O segundo é, a live ela fica gravada, a gente vai tirar daqui porque a gente está tendo uma demanda muito grande e ela vai ficar gravada lá no grupo do Telegram. Quem se inscrever lá vai ter acesso a ela, vai ficar gravada lá o tempo que quiser, quem quiser assistir depois, fique à vontade, tá? Então, cara, é isso, eu só tenho que te agradecer, o Atalho está vindo aí para somar, para ajudar todo mundo. Isso aí. E o máximo que a gente puder aí contribuir para a educação física e para o mercado como um todo, melhor. Renan, minha vez de agradecer, obrigado a você, obrigado pelo carinho, obrigado pelo seu sorriso. Que isso, obrigado a você. Isso é contagiante, tá? Agradecer também ao time do Atalho, que são, assim, pessoas incríveis, fora da curva, e é isso que o Renan falou. Façam isso que vocês vão ter realmente muita coisa bacana para receber. Hoje foi um tiro curto porque a gente está tomando o tempo do Maurício. O Maurício tem uma família linda, tem compromissos, tem as empresas dele, eu também tenho meus compromissos. Então, assim, a gente não respondeu as perguntas de quem fez, mas quem quiser, fique à vontade para mandar no direct, tanto para mim quanto para o Maurício, que a gente vai responder, a gente vai bater um papo sobre isso. A gente tem bastante conteúdo que eu acho que a gente pode agregar aí a todo mundo, principalmente esse cara daí que a experiência dele é absurda. Tomara que todo mundo tenha pego muito essa energia nossa aí. Tá que bom, Maurício. Isso é importante. Obrigado, cara.
Uma boa noite Beijo no e coração. agradecer a todo mundo. Não dá para agradecer de um a um aí, mas Não dá. sintam-se todos gratos pela Tô assim, ó. nossa Se meu pai estiver aí, presença. pai, te amo. Um beijo, mãe, te amo. Falou, Maurição. Valeu. Um grande abraço, cara. Valeu. Beijo, Tchau, tchau, tchau. tchau.